Começamos mais um Correspondente Médico. O doutor Fernando Gomes já está aqui com a gente e sempre esperando a sua participação. Hashtag Correspondente Médico. A gente vai falar hoje sobre comorbidades. Você faz parte desse grupo que tem alguma comorbidade? Para lá na frente, quando chegar a sua hora tomar a vacina. Você tem alguma dúvida? Manda pra gente. Hashtag Correspondente Médico. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Temos muito serviço aqui hoje nesse quadro, sempre com muitas dúvidas. Pois bem, a gente começa falando sobre a perda de mais uma pessoa no Brasil para a Covid-19. São centenas e milhares somente nesta semana e uma delas é o senador Major Olímpio, de 58 anos. Ele foi mais uma vítima das complicações causadas pela Covid. O senador estava internado desde o começo de março em São Paulo e chegou a ser entubado 2 vezes durante o tratamento. A família confirmou que ele teve morte cerebral. Major Olímpio foi o 3º senador a morrer por consequências da doença. Doutor Fernando Gomes, mais um ser humano que se vai por causa de Covid-19 e a família confirmou então que foi por morte cerebral. Como exatamente ocorre a morte cerebral? A morte cerebral acontece quando existe uma lesão definitiva e irreversível no órgão, e eu estou falando aqui no encéfalo, então cérebro, tronco cerebral, cerebelo, de causa conhecida. Então, por exemplo, um acidente de automóvel com traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular encefálico, um derrame cerebral, são causas possíveis para se explicar isso. E durante esse momento, durante um período, os outros órgãos continuam funcionando, obviamente sob auxílio de aparelhos, como, por exemplo, a ventilação mecânica, a utilização de drogas vasoativas, que são medicamentos que mantêm a pressão arterial funcionando, muitas vezes com a necessidade de se dar um pouco de hormônio para não se perder tanta urina. E depois de um determinado tempo, é inexorável, todos os órgãos deixam de existir. Então, é um momento em que o cérebro ele deixa de funcionar, não só o cérebro, mas o encéfalo como um todo, enquanto os outros órgãos ainda têm a sua vitalidade. E durante esse período, esse momento, é possível realizar a captação de órgãos para o transplante. Doutor, bom, já que o senhor falou de transplante, quando a gente fala de Covid-19, a gente pode também considerar a possibilidade de transplante? Eu até lhe pergunto isso porque a própria família do senador Major Olímpio chegou a cogitar, a família informou que estava verificando se os órgãos dele poderiam ou não ser doados. A gente já falou disso esses dias. Quem tem Covid-19 pode doar os órgãos? Vamos pensar o seguinte, Elisa, se a pessoa estiver na vigência da infecção com o vírus circulando pelo corpo, não tem cabimento realizar a doação e o transplante de órgãos, porque o receptor que vai receber um órgão novo receberia também o vírus, e a gente sabe que sempre que existe um transplante de órgão, existe a necessidade da imunossupressão, que são medicamentos para que a rejeição do órgão não exista. Agora, quando passa 14 dias da remissão completa do quadro, ou seja, a pessoa não tem mais o coronavírus, e você faz então um teste procurando, que é o PCR, a presença do vírus no corpo e você não encontra, você pode considerar a pessoa como candidata a doar o órgão se estiver dentro dessa situação muito especial que é a morte cerebral. Lembrando que a morte cerebral, complementando a resposta anterior que eu dei, o paciente clinicamente ele se mostra em coma, sem contato nenhum com o meio ambiente e sem capacidade nenhuma de reação. E geralmente, tirando o fato da Covid-19, quem morre por morte cerebral costuma ser um candidato para a doação de órgãos? Via de regra, sim. Se está dentro dessa característica, é lógico, existem critérios que vão levar em consideração se a pessoa pode doar o órgão ou não. Um deles acaba sendo a própria vitalidade e a saúde do próprio corpo físico, porque você pode imaginar que a outra pessoa que vai receber um órgão precisa de um órgão que esteja funcionando de uma forma completamente saudável. Muito bem, vamos em frente então. Nossos sentimentos, evidentemente, ao senador e a todos os brasileiros, todas as famílias aqui do Brasil que perderam alguém. A exemplo dessa próxima que a gente vai falar agora, de um jovem, um homem de 22 anos que morreu por Covid-19. A cidade de São Paulo confirmou a morte de um paciente com a doença que esperava por leito de internação numa unidade de saúde. O paciente era um jovem de 22 anos que tinha obesidade. Um outro dado que chama a atenção na cidade é que uma pesquisa divulgada pela própria Prefeitura de São Paulo mostra que a maioria dos casos de infecção pela doença neste começo de ano é em pessoas de 18 a 34 anos. Doutor Fernando Gomes, temos várias questões aqui para repercutir com o senhor, a começar pela morte desse jovem de 22 anos.
Nos chama a atenção, evidentemente, por ser um ser humano de 22 anos. A gente sabe que não é essa idade que faz parte de um grupo de risco. Mas ele tinha obesidade. Aí ele passa a ser uma pessoa que fica ali mais na linha de frente das possibilidades de complicação, né, doutor? Sim, hoje em dia a gente já sabe isso, Elisa. A pessoa que está com peso acima do normal, dentro de um critério que a gente chama de obesidade, ela tem uma tendência maior a ter um quadro mais grave do processo inflamatório quando comparado com uma pessoa que tenha o seu corpo dentro do que a gente chama de índice de massa corpórea normal. Na verdade, assim, é ruim tanto a pessoa que tem muito baixo peso como a pessoa que tem um depósito de gordura no corpo muito maior, porque existe uma tendência a exacerbar a inflamação. Falando então de obesidade, a gente tem inclusive aqui uma arte, viu, pessoal, para poder explicar ainda um pouco mais como é que funciona essa inflamação no corpo. Então, doutor, por favor. Isso aqui é uma ilustração mostrando o seguinte: a pessoa que tem a obesidade, ou seja, o seu corpo físico, ele já trabalha com uma quantidade de gordura no corpo muito maior do que o normal, ele acaba tendo uma tendência maior a exacerbar, a ter o processo inflamatório, que é a segunda coisa que acontece depois que a gente tem o contato com o coronavírus, né? Primeiro a infecção viral propriamente dito e depois então o processo inflamatório, tem uma característica de inflamar muito mais o corpo e, portanto, ter uma evolução muito mais grave. Além do que, você pode imaginar o seguinte, Elisa, uma pessoa com peso corpóreo maior, quando precisa ser entubado e precisa da ventilação mecânica e mobilização no leito, é muito mais difícil esse processo do que uma pessoa que tem o corpo físico mais magro, mais delgado e mais simples de manipular. Por isso que se a gente tem alguma coisa para dizer do que eu posso fazer para ajudar também, né, o meu próprio corpo físico, é tentar ter dentro do próprio peso, porque isso faz com que quando exista uma infecção desse tipo, você não tenha então um processo inflamatório tão exacerbado. E é isso que faz ou fez com que um jovem de 22 anos acabasse perdendo a vida. Claro que existem outros fatores, incluindo que ele estava na fila de espera para poder receber um atendimento adequado. São vários problemas, né, doutor? A questão da obesidade, mas também esse momento severo da doença, com os leitos ocupados, e uma pessoa que poderia ter sobrevivido, muitas vezes perde a oportunidade simplesmente porque não conseguiu chegar a tempo até um leito de UTI. Isso acaba sendo, Elisa, uma realidade que agora no coronavírus fica evidente para toda a população. Mas a gente sabe que muito antes até da existência do coronavírus, a própria administração e gerência de leitos, não por imperícia ou imprudência ou de quem está ali fazendo esse controle, muitas vezes é difícil. Infelizmente, a gente acabava vendo esse tipo de coisa acontecer. Por exemplo, o paciente teve um trauma de crânio na periferia, até ele conseguir ter acesso a um leito de UTI, esse tempo foi longo demais e ele acabou perdendo a vida. E agora com o coronavírus, a gente chama atenção e a gente presta atenção disso de uma forma diferente. É lógico que, assim, é um problema muito grave e é lamentável perder um jovem que poderia ainda estar em ambiente de terapia intensiva, ainda tentando, né, recuperar a sua saúde e manter a sua vida, mas, por outro lado, acaba sendo algo que faz com que todo mundo entenda um problema que existe e a necessidade nossa de, a cada passo, na verdade, incrementar os nossos processos de tratamento das pessoas e manipulação, na verdade, de acesso a todos aos leitos e recursos disponíveis, tanto pelo SUS como pela rede particular. Esse é um problema que nós precisamos desenvolver para melhorar o nosso país. Doutor Fernando Gomes, várias pessoas mandando aqui mensagens a respeito das comorbidades. O Carvalho está dizendo, inclusive, ele faz referência ao assunto anterior, que quem falece decorrente de Covid-19 pode doar os órgãos. O doutor Fernando Gomes acabou de explicar isso para a gente, que não é possível, infelizmente, por causa da infecção de Covid-19. Então, já respondeu a sua pergunta, mas obrigada, de qualquer maneira, pela sua participação. Agora, as comorbidades estão bombando por aqui, hein, doutor Fernando Gomes? Vou chamar esse assunto, então, porque ainda falando sobre isso, comorbidades... Essa palavra passou a ser comum no nosso vocabulário nos últimos meses, não é mesmo? A gente passou a ter mais entendimentos dessa condição. Pesquisadores estão fazendo um estudo em Manaus para saber como a vacina Coronavac pode ter impacto na prevenção de quadros graves da Covid-19. Ao todo, esse estudo vai contar com 10 mil participantes com comorbidade comprovada por laudo médico. Essa pesquisa está sendo feita pelo Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema e os participantes serão vacinados com doses doadas pelo Instituto Butantan. Doutor, quais são os maiores exemplos de comorbidades, de doenças crônicas
que são mais comuns e também mais graves? Quando a gente fala comorbidade, a gente está falando de doença associada. Isso faz parte sempre, quando a gente faz uma anamnese de um paciente, perguntar se ele tem alguma doença de base. Então, a gente tem lá pressão alta, diabetes, problemas cardiovasculares. Então, são essas que são as mais clássicas, que acabam acometendo a própria obesidade, acaba, na verdade, acometendo o corpo de uma forma diferente e aumentando a suscetibilidade de uma evolução mais grave. Estava prestando tanta atenção no senhor aqui que eu fiquei até te olhando, ficou aquele silêncio, prestando atenção no meio dessas comorbidades, porque são tantas, né, doutor? E quem tem comorbidade está previsto no Plano Nacional de Imunização, mas para uma fase mais adiante. Primeiro a gente viu os médicos, agora a gente tem visto os idosos e os com comorbidade fazem, opa, que a câmera aqui, fazem parte da fase 3. Da aplicação de vacina. Vamos aqui a algumas perguntas que estão chegando. As doenças reumatológicas, artrite, reumatoide, foram enquadradas no grupo de prioridade? É uma comorbidade? Pergunta a Célia Luna. Sim, é uma comorbidade. Se a gente parar para pensar que a pessoa vai precisar ter um tratamento ao longo de toda a sua vida de uma forma diferente, ela é encarada como uma comorbidade. Assim como, por exemplo, uma pessoa que tem doença renal e então teve aí a necessidade de um transplante de órgão, um transplante de rim, faz uso de imunossupressor para funcionar bem. Então, tudo que acaba sendo uma doença associada e que acompanha a pessoa a longo prazo e que pode provocar complicações mais graves é considerado uma comorbidade. Mais perguntas que nós temos por aqui. O Luiz César pergunta, vacina tem contraindicação? Contraindicação é um assunto também bastante importante da gente tratar sempre aqui. Ele pergunta se existe contraindicação para quem tem diabetes. Na verdade, não, né? A gente sabe que o diabetes é extremamente prevalente na população, tem relação com uma questão metabólica do próprio corpo, coloca o paciente também numa situação, às vezes, de maior vulnerabilidade. Então, pelo contrário, né? A pessoa, ela precisa, na verdade, de um apoio para estimular o seu sistema imunológico, para, se tiver contato com o coronavírus, estar aí protegida. Deixa eu até destacar aqui uma observação interessante, doutor Fernando. Na internet, gente, o Plano Nacional de Imunização está disponível. Se você puser lá no Google, PNI, Covid-19 e tal, esse documento está disponível. E lá existe a descrição de quem faz parte do grupo de comorbidades. Você pode acessar e também ter acesso a esse tipo de informação. Muito bem, doutor Fernando Gomes, acabou-se o tempo por hoje. Eu agradeço mais uma vez, então, a todas as respostas. É isso aí. Muito obrigado, Elisa, e pessoal, até breve. Obrigada pela sua participação sempre, todos os dias, neste que foi mais um Correspondente Médico.